A paz do Senhor e Salvador Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Se você ainda não se inscreveu, está chegando pela primeira vez, eu já convido você a se inscrever e fazer parte desse trabalho, fazer parte dessa família, a qual nós estamos sempre aqui falando da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre aquele que se desviou, mas ainda é útil ao ministério. Antes eu quero se dirigir a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que também se desviou, se afastou da igreja, se afastou do caminho de Cristo. Aliás, tem pessoas que pensam que a palavra desviado é uma palavra pejorativa ou uma palavra que está discriminando a pessoa, mas não é nada disso, irmãos. Desviado é porque, assim, a pessoa que está no Evangelho é considerada a pessoa que está no caminho, Nós estamos no caminho de Cristo. Aí, de repente, a pessoa já não quer mais seguir esse caminho, já não está mais caminhando para a igreja. Então, aquela pessoa se desviou do caminho. Então, a palavra desviada está dizendo simplesmente que a pessoa se desviou daquele caminho, se afastou, Se afastou da igreja, se desviou do caminho de Cristo. Mas, então eu quero falar com você que você é útil para o Senhor Jesus Cristo. Você tem o seu valor para Deus. Normalmente, quando alguém se afasta assim, é porque talvez houve uma desavença, talvez alguém lhe falou algo que lhe ofendeu ou lhe entristeceu, ou você viu alguma coisa acontecendo na igreja também que lhe entristeceu, ou você enfrentou algum problema, alguma luta, mesmo na sua vida particular, você acabou desanimando de caminhar para a presença do Senhor, para a casa de Deus. Então são inúmeras situações que levam a pessoa a se afastar. Mas o Senhor, Ele ainda te dá o perdão. No momento que você quiser voltar, você é útil para voltar para a presença do Senhor. Você é útil para o ministério, você é útil para a obra de Deus. Para não ficar somente das minhas palavras, eu quero mostrar para vocês três textos bíblicos que falam justamente sobre isso. Eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência e me acompanhasse na leitura desses três textos. Prometo que vai ser rápido. Eu creio que vai ser de grande valia para você. Eu creio que você vai ter, a partir desse momento, uma outra visão do que é o caminho de Jesus Cristo, que é servir a Deus. Você vai ter uma outra concepção da palavra do Senhor, a partir do momento que você vê comigo esses textos. Olha, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o verso 11, diz assim: Paulo, escrevendo a Timóteo, diz essas palavras: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Então, o apóstolo Paulo escrevia a Timóteo essa carta, dentre outras coisas, ele pediu. Primeiro ele disse que só Lucas estava com ele, então ele pediu que, por favor, Timóteo encontrasse Marcos onde estivesse e levasse, porque Marcos era útil ao ministério. Agora eu quero revelar para você, talvez você não saiba, que Marcos, há alguns tempos atrás, havia se afastado do caminho do Senhor, ou pelo menos havia se afastado do trabalho na obra junto com Paulo. Ainda teve também uma situação que Paulo não quis mais que Marcos andasse com eles. Você consegue perceber? Eu vou ler para você mais o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. João aqui é o mesmo Marcos. Esse Marcos, irmãos, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos.
o segundo livro do Novo Testamento. Nós temos Mateus e Marcos. Então esse Marcos é o mesmo, que muitas das vezes ele é chamado, principalmente no livro de Atos, de João Marcos. É o mesmo cuja a mãe dele, na sua casa, tinha um tabernáculo, tinha um santuário, um lugar onde a igreja se reunia. Nós vamos ver isso em Atos 12. Em Atos 12, verso 5, diz que Pedro era guardado na prisão e a igreja fazia contínua oração. No verso 12 do mesmo capítulo, nós já vemos que Pedro saiu milagrosamente da prisão, porque o Senhor enviou um anjo lá para tirá-lo. E ele foi para onde? Para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, onde a igreja estava orando. A igreja estava naquele cenáculo, reunida ali. A casa de Maria, eu posso imaginar uma casa com um grande cenáculo. Talvez fosse lá que Jesus preparou a última ceia. E a igreja estava ali reunida, orando em favor de Pedro. E Pedro saiu milagrosamente da prisão, foi lá. Né? Então, só para os irmãos compreender um pouco quem era João Marcos. Às vezes chamado de Marcos, no caso de Atos 13:13 é chamado de João, mas é João Marcos. Em Atos 13:13 nós vimos que nessa viagem, que eles foram fazer a viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos foi junto. Só que quando chega no meio da viagem, nós vamos ver isso em Atos 15, a partir do verso 36. Olha, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhava no trabalho. Estão entendendo, irmãos, o meu raciocínio? Primeiro, em Atos 13:13, nós vamos ver que eles estavam na primeira viagem. De repente, João Marcos resolve abandonar eles e voltar para Jerusalém. Né? Agora, em Atos 15:36, eles já estão indo para uma segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé. Então, Barnabé, que também era primo de Marcos, fez questão que Marcos fosse com eles. Mas Paulo, de certa forma, achou que não devia Marcos ir, porque a primeira vez ele já tinha abandonado eles. A primeira vez ele tinha deixado eles, tinha mudado de caminho, tinha desviado do caminho. Então Paulo ficou indignado: não, Marcos não vai. Se nós continuar lendo aqui mais adiante, depois do verso 36 do capítulo 15 de Atos, veremos que por causa disso houve um desentendimento entre Barnabé e Paulo. Tanto é que Barnabé também se indignou e não foi com Paulo naquela viagem missionária. Paulo fez o quê? Chamou Silas para ir com ele. Então antes era Barnabé e Paulo. Agora era Paulo e Silas para um lado, e Barnabé então chamou Marcos e foram para outro lado. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando conosco através dessa palavra? Talvez tenha um líder na sua igreja ou alguém na sua igreja que quer impedir o seu trabalho, quer impedir a sua viagem, quer impedir você de falar do Evangelho de Cristo. Mas nem por isso você pode deixar de falar. Se Deus tem um chamado na sua vida, se você é útil ao ministério, não se deixe calar pelo que as outras pessoas estão dizendo, ou simplesmente porque alguém não quer lhe permitir falar. Fale. Se você não pode falar num lugar, fale em outro. Se você não pode subir no púlpito para pregar a palavra, pregue nas ruas, pregue nas casas, pregue nas redes sociais. Ninguém vai te impedir de falar do amor de Deus nas ruas públicas, nas praças públicas, nem tampouco nas redes sociais. Fale do amor de Deus. Se Deus tem colocado algo no seu coração, tem enchido o seu coração para falar da sua palavra, fale. Siga o exemplo de Marcos.
Não desmerecendo Paulo, irmãos. Paulo era um homem de Deus, né? É o apóstolo que mais abriu igreja no tempo da igreja primitiva. É o apóstolo que mais escreveu cartas para o Novo Testamento. Mas ele teve um momento, como ser humano, que ele se irou com aquela atitude de Marcos. E ele não quis que Marcos fosse. Vocês estão compreendendo, irmãos? Né? Mas vejamos que o Espírito Santo, muitas das vezes, nos corrige em nossas atitudes. Eu creio, certamente o Senhor também tinha um plano, né? Talvez era da vontade do Senhor que Marcos fosse com Barnabé para outro lugar, porque tinha alguém lá que precisava ouvir a palavra. Tudo é na direção de Deus, né? Mas o fato é que, conforme nós lemos aqui na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, verso 11, a segunda carta, ele já mudou de ideia totalmente. Aquele pensamento, aquela impressão que ele tinha de Marcos, que era um homem que não era digno de caminhar com eles, porque tinha desistido a primeira vez, ele já mudou. Vamos ler mais uma vez? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4 e verso 11. A qual lhe diz: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Então agora ele estava reconhecendo que Marcos seria útil para o ministério. Você é útil, meu irmão. Você é útil, minha irmã. Você parou por quê? Você pregava a palavra de Deus, pregava o evangelho, falava do amor de Deus, fazia algo na casa de Deus, pregava para a sua vizinhança, nas ruas, nas redes sociais, e parou porque o Espírito Santo está dizendo para você: você é útil ao ministério. Oh, glória a Deus! Eu quero fazer uma oração por você agora. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma oração. Mas antes também de orar, eu quero pedir: deixe o seu like nesse vídeo. Porque você deixando o like, você vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. De coração, você só deixa o like se você gostou dessa palavra. Se é útil para você, vai ser útil para outras pessoas. Amém? Agora vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que palavra maravilhosa é essa que o Senhor tem nos dado, meu Deus, para eu transmitir aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas que receberam essa palavra. Talvez alguém recebeu e duvidou. Talvez alguém começou a assistir o vídeo e parou, não achou que tinha utilidade. Mas aqueles, ó Deus, a qual o Senhor chamou, canta alabás, para ouvir essa palavra, eles estão assistindo até agora. E eles certamente estão sendo impactados por essa palavra, meu Deus. Aleluia! Porque são úteis para o ministério, são úteis para a obra do Senhor. Esse irmão, essa irmã que parou, que desanimou, mas agora foi tocado por essa palavra. E em nome de Jesus Cristo, ele ou ela vai se erguer novamente, vai voltar, porque reconhece que é útil para o ministério, para a obra do Senhor. Meu Deus, dai força para esse irmão, para essa irmã, romper os obstáculos, os impedimentos que estiverem em sua frente. Não se entristecer com palavras que vêm para lhe causar tristeza, mas que possam olhar somente para o Senhor e seguir avante, fazendo a obra do Senhor, o trabalho da tua obra, nesses últimos tempos que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Pai, grandemente a vida desse irmão, dessa irmã. Abençoe esse lar, em nome de Jesus Cristo. É o que eu lhe peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você ainda não ativou o sininho, por favor, ative para você ser notificado no próximo vídeo que eu estarei postando aqui. Amém? Fique na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.